paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Reginaldo e eu estou aqui para mais um vídeo, meus irmãos? Não me julgue pela aparência, Tem muita gente que julga pela aparência, Estou aqui para mais um vídeo e eu quero que você faça chegar esse vídeo ao pastor Lamartine Porcela, Que nome estranho, Eu vi ele falando aí, meus irmãos, que o anticristo pode sair ali da ONU, Mas o anticristo ele sai mesmo das profecias bíblicas. Eu já fiz esse vídeo, mostrando onde que o anticristo sai. Mas eu comecei a ver que saiu ruim aquele vídeo, Quando eu tô escrevendo ali sobre os 666, eu vi que ficou ruim. E eu quero repetir esse vídeo. E eu quero que você faça chegar a ele, Porque o anticristo, meus irmãos, sai das profecias bíblicas, Não sai lá da ONU, não. Sai lá das profecias bíblicas. Então eu tô com a Bíblia aberta aqui em Mateus capítulo 24, Vamos ler aqui para a nossa meditação. Capítulo 26 de Mateus. 26 não, 24. Meu Deus do céu, onde é que tô com a mente, hein? Capítulo 24 de Mateus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se eles, os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quantas perguntas os discípulos fizeram aqui? Eu li até o 3. Quantas perguntas? 3 perguntas. Quando será a destruição do templo? Os discípulos perguntaram para Jesus: Quando será a destruição do templo? E quando será o fim do mundo? E quando será a tua volta? Observe que eles fizeram essas 3 perguntas. Jesus deixou eles sem resposta? Não, Jesus nunca deixou os seus discípulos sem resposta. E se ele não deixou os discípulos sem resposta, por que as pessoas fazem tanta confusão com as escrituras, Jesus não respondeu para eles? Jesus respondeu. Se você for ler do versículo 4 até o versículo 13, Jesus vai dar resposta para eles quando que seria a destruição do templo. Porque Jesus estava falando da destruição do templo. Jesus estava falando de uma guerra de Roma com Israel. E aí nós passamos a entender nesses versículos do 4 até o 13 de que você não pode pegar como referência para a volta de Jesus terremoto, pestilência, anticristo, pós-profeta. Não pode pegar como referência para a volta de Jesus, porque essas coisas Jesus disse que aconteceria com os discípulos ainda vivos. E aí, meus irmãos, após Jesus falar isso, com 70 anos, no ano 70, veio Tito ali de Roma, que destruiu completamente Jerusalém, derrubou o templo, E aí se cumpriu a primeira resposta que Jesus deu para os discípulos.
Mas o 14 aqui, no versículo 14, Jesus dá a segunda resposta para eles. Foram 3 perguntas e foi 3 respostas que Jesus deu. Jesus respondeu para os discípulos, não deixou eles sem resposta não. No versículo 14, Jesus dá a resposta do fim do mundo. Mas o que é mais importante para o cristão, não é? Que todo mundo fica atrás de saber, é sobre a volta de Jesus. E Jesus dá então a terceira resposta para eles. No versículo 15, Jesus diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Você já entendeu isso aqui? Você já leu e já entendeu? Jesus está falando, quem lê, entenda. Você já entendeu? Quando verdes a abominação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, que entenda. E aí, que abominação é essa? Né? Onde é que está escrito? Jesus falou que está em Daniel. Quando verdes a abominação de que falou o profeta Daniel. Jesus falou, Jesus está aqui dando a última resposta para eles. Quando verdes a abominação de que falou o profeta Daniel, quem lê que entenda. E quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Fuja para os montes. Então, meus irmãos, Jesus falou, quando vês a abominação de que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, e quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Aqui Jesus encerrou a terceira resposta, né? Porque foi 3 perguntas, foi 3 respostas. Aqui Jesus fala da sua vinda. Por que então que as pessoas fazem tanta confusão, né? Então vamos ler, porque Jesus disse a abominação de que falou o profeta Daniel. Que abominação é essa? Vamos ler aqui. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Minha vista já está começando a embaraçar, meus irmãos. Já está começando a embaraçar. Então Jesus falou da abominação de que falou o profeta Daniel. Essa abominação é uma estátua, não é? A estátua que Nabucodonosor levantou. Jesus está falando que isso vai se repetir. Então vamos fazer aqui a soma. Que todo mundo quer saber quem é o 666 do Apocalipse 13. 666 está aqui, ó. 60, vou somar aqui para vocês, ó. 60 com 6, vamos ver aqui. 60, porque ali está escrito 60 de altura com 6 de largura. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vou somar. Ó, 6. Somar aqui, peraí, deixa eu somar aqui de novo. Somei errado. Vou somar para vocês aqui, ó. 60 côvados de altura e 6 de largura. Vou somar aqui, ó. 6 com 6 dá 66 aqui, ó. 66. Agora ficou melhor. Da outra vez ficou ruim. Ó, 66.
Só que se eu colocar esse papel aqui em pé, ele não vai segurar porque ele não tem fundo. Você tá entendendo? Não tem fundo. Ele não vai se segurar. Então essa estátua ela tinha fundo. Você sabe o que é fundo? Você vai comprar um terreno no Nordeste, por exemplo. Ele tem 6 de largura, com 20 de fundo ou 21. Não existe nada sem fundo, né? Então vamos colocar mais 6 aqui para essa estátua. 6 de fundo, vamos colocar 6 para ela. Aí o 6 vem aqui, ó. Você vai colocar aqui na frente, ó, ó. Agora ficou melhor do que a outra vez. 666, tá vendo aí, ó? 666. Então Jesus falou isso. Essa foi a resposta que Jesus deu para os discípulos. Quando veio da abominação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então eles vieram, Roma veio, após Jesus ter falado isso com 70 anos, no ano 70, destruiu totalmente o templo, riscou, né, riscou Judá do mapa e colocou Palestina. Então, quando o apóstolo Paulo diz: quando disser a paz e segurança, virá repetindo a destruição, então está se referindo ao que? A uma guerra ali na Palestina antes da volta de Jesus. Então não tem arrebatamento sem primeiro se manifestar o anticristo. E esse pastor aí fala que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. E eu estou provando aqui que vai, né? Que é Jesus que está falando aqui, não sou eu. E aí, meus irmãos, aqui fica descoberto quem é o anticristo, né? Porque Jesus diz: quando vês da abominação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo e quem lhe entenda. Este lugar é a Palestina. A estátua vai ser colocada ali novamente, né? Novamente vai ser colocada ali. Deu para vocês entender? Quem é a besta do Apocalipse 13 agora? É o Nabucodonosor. É ele o anticristo, né? E aí, meus irmãos, a Bíblia também fala do falso profeta, né? Fala do falso profeta. Quando não derramamento da sexta taça, a gente vê ali o anticristo junto com Nabucodonosor. O anticristo não, é o falso profeta junto com Nabucodonosor. Porque João diz: eu vi 3 espíritos imundos saindo da boca da besta, do falso profeta e do dragão. E quem é esse falso profeta, meus irmãos? Quem é esse falso profeta? É o Bel. O Bel é que era o deus de Nabucodonosor. Você sabia disso? Está escrito lá em Jeremias capítulo 51, versículo 44. O Senhor diz: visitarei a Babilônia e tirei da boca do Bel que ele me entregou. Você já leu isso aí? Então a gente encontra lá no derramamento da sexta taça, Apocalipse 16, versículo acho que 12. E ali é derramada a sexta taça para o rio Eufrates, ser seco, para que os reis do Oriente, né, viesse para guerrear ali no Armagedon. Então ali eu não entendo que está para se cumprir, mas eu entendo que se cumpriu com Nabucodonosor quando ele ainda estava vivo, não é? E ali estava o falso profeta. Você sabia que Nabucodonosor, tudo que ele fazia era querendo colocar o nome do Bel? Você já meditou sobre o filho dele, Beltesazar, né? Ele coloca os 3 nomes primeiro, Beltesazar. E quando ele mudou o nome de Daniel, ele também pegou as 3 letras primeiro, Bel. E aí quando o Daniel chegou na presença dele para dar a interpretação de um sonho, ele diz: e chegou por último Belzazar, que era o Daniel, segundo meu Deus. Olha só quem era o Deus dele, não era o Bel. Então tudo leva a crer que o falso profeta é quem? É o Bel. É o Bel.
Por isso que eu entendo que no toque da sexta trombeta, que está no Apocalipse 9, o toque da sexta trombeta, o versículo 13 e o versículo 14, é tocado para quê? Para que haja uma ressurreição de pessoas ali, para que o governo do anticristo, né, seja formado. É isso que eu entendo, né? É isso que eu entendo. Eu creio que o Nabucodonosor vai ressuscitar, o falso profeta Bel. Eu creio nisso, né? As duas testemunhas. Eu creio nisso aí. Você não é obrigado a crer, né? Mas eu creio nisso, não é? Então tá explicado aí, né? O 666. E quem é o anticristo não vai sair da ONU, que nesse pastor aí está falando. Ele disse, na minha opinião, né? Na minha opinião, sai da ONU, mas não tem opinião. Para Deus, ou você acerta para ser salvo, ou você erra para ser condenado. Não tem esse negócio. Ah, minha opinião é isso, na minha opinião é aquilo. Não existe essas coisas, meus irmãos. Então veja bem, o Apocalipse 17, o versículo 8 diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Como que a pessoa não vai se assustar, né? Uma pessoa que um dia morreu e vai aparecer agora, ressuscitado. Aqui há sabedoria que tem... Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Ou seja, a mulher aqui é o que? A Babilônia. E as 7 cabeças são o local onde a Babilônia foi construída. Você sabia que o Nabucodonosor ele fala no capítulo no livro de Daniel? Não é essa Babilônia, grande Babilônia que eu construí, não é? Com a minha magnificência, ele fala bem assim, né? Ele diz que ele construiu a Babilônia. Então aqui está dizendo, aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram. Aqui pode ser demônio, viu? E um existe. 4 ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também, o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Minha vista está começando a embaraçar. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberam o poder como rei por 1 hora. Por 1 hora só. Então não tem como ser pessoas, não tem como ser ser humano, porque a pessoa não vai ser eleito para governar 1 hora. Isso aqui se trata de demônios, 10 demônios, juntamente com a besta. Esses têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores
E o Rei dos Reis vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Eleitos e fiéis. Jesus vai estar com uma igreja ali, né? Ali vai estar o anticristo, rodeado com 10 demônios. E ali o Senhor Jesus vencerá, porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vocês entenderam aqui, né? O 666, ó. Eu somei aqui, da outra vez ficou ruim. Você soma ali 60 com mais 6. Aí aqui embaixo você só vai colocar o 6 na frente desses 6 ali. 666. Esse é o número do sorte do Nabucodonosor. Era o seu número de sorte. Assim como Romário tinha a camisa 11, como Zagallo que tinha o número 13, né? Romário tinha o 11 e Zagallo tinha o seu número 13. Que muita gente por aí também tem, né? Ah, meu número de sorte é esse. Meu número de sorte é esse aqui. Então, Nabucodonosor tinha esse número que era de sorte, 666. Amém, meus irmãos? Está aí então revelado quem é o 666, quem é o anticristo e quem é o falso profeta. Amém, meus irmãos? E o arrebatamento da igreja está no toque da 7ª trombeta, versículo 15. Se você quiser meditar lá, você medita. Que Deus assim vos abençoe.